Ok, um, dois, três, gravando. Boa noite, amigos da Rede AME. Galvão Bueno, enfim. Eu sempre quis fazer isso, eu não vou mentir. Acho que quando era pequena eu queria ser locutora, porque eu adorava essa entrada nos futebols da vida. Boa noite, amigos da Rede AME. Agora eu tenho uma rede para falar de minha, para chamar de meu. Piadas à parte, vamos embora. A gente começou a ler no último encontro, ainda no capítulo 9, a aceitação da expiação, no item 3, a correção do erro. Está lá no livro Um Curso em Milagres, na página 176. A gente começou a ler esse item 3, mas a gente parou no parágrafo 5º. E aí a gente vai continuar desse parágrafo 5º. Vamos lá. E esse parágrafo 5º está na página 177. Quando um irmão se comporta de maneira insana, só podes curá-lo percebendo nele a sanidade. E aí a gente ficou bastante tempo conversando sobre isso no último encontro, porque quando nós olhamos para o outro, enxergamos nele o ser divino que ele é, independente de qualquer falta que nós estejamos percebendo com os olhos do ego, do que ele deixou ou que ele está fazendo, que para a gente, no julgamento egóico, é errado, e a gente passa a olhar para a verdadeira identidade dele, a gente percebe que ele é santo, porque nós somos santos. Se percebe os seus erros e os aceita, está aceitando os teus próprios erros. Então, quando a gente sabe que aquela pessoa, ela faz isso, isso e isso, no trabalho ela é assim, em casa, nossa senhora, mas se você aceita aquele que você está julgando, mau marido ou mal esposa, sabe-se lá o que mais, dentro desse nosso julgamento, se nós apenas o aceitamos, nós estamos também aceitando as nossas faltas, as nossas falhas. E tem uma passagem do Pai Nosso que é maravilhosa. Eu vou rezar aqui o Pai Nosso todo porque me veio no coração e vamos nessa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Eu poderia passar o encontro de hoje aqui só recitando o Pai Nosso e explicando cada passagenzinha, mas vamos em frente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. No Espiritismo é dito perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos tenha nos faltado. Olha que legal o Pai Nosso. Está dito, está escrito, está explicado há mais de 2000 anos. Tudo bem que o Pai Nosso dito pelo Cristo naquela época não foi exatamente esse, mas chegou muito próximo a esse. E o que é que ele diz? Exatamente isso. Ele está pedindo perdão pelos pecados e perdão por todos os pecados que foi feito pelos irmãos com ele. Ele está pedindo aceitação. Que o Pai o ajude a aceitar. Porque quando você aceita o outro, você está aceitando a si mesmo. E o que é mais poderoso do que a aceitação? A aceitação, dentro dela, já está o perdão, o amor e a gratidão. Tudo junto, em uma única virtude, a virtude da aceitação. Sensacional, né? Então vamos lá. Se queres entregar os teus próprios erros, né, ao Espírito Santo, tens que fazer o mesmo com os erros do teu irmão. Então, se você quer, eu quero, eu quero deixar de pecar. E o que é pecado? Pecado nada mais é do que errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é manifestar a nossa verdadeira identidade. Tudo que a gente faz que nos distancia do ser divino que nós somos é uma forma de errar o alvo. Então, é, na linguagem religiosa, pecado. Toda vez que a gente faz alguma atitude que nos faz errar o alvo, nos distancia da nossa verdadeira identidade, e isso gera na gente muitas vezes culpa, arrependimento, e a culpa e o arrependimento traz para as nossas vidas muitas vezes
uma punição, uma autossabotagem, porque a gente entra nesse comportamento punitivo por conta de um julgamento de erro. Se a gente percebe isso e quer sair disso, percebe que a nossa vida está andando em círculo porque a gente está o tempo inteiro se autopunindo e você quer acabar com essa autopunição, você quer acabar com essa sensação de culpa que nem sempre você sabe de onde veio, mas vamos supor que você seja uma terapeuta e que você é teta healer e multidimensional e já percebeu isso. E aí você faz o quê? Entrega. Só que para você entregar essa culpa que você sente em você, você também tem que perdoar a culpa que você sente do outro. Porque aí sim você está entregando em verdade. E para você entregar essa culpa e essa raiva e esse dedo apontado que você pode estar tendo no outro, para que você pare de ter o dedo apontado em você, você tem que aceitar. Aceitar as faltas do outro, aceitar os erros do outro, porque também são seus. Talvez não os mesmos, mas que existe uma energia conjunta ali, existe. Aceita do outro e o seu é aceito. Não é assim? Não é dando que se recebe? Então, se eu der a minha aceitação, eu receberei a aceitação por mim mesma. E eu acho, sinceramente, que o maior desafio da nossa jornada aqui nesse plano terreno para ascender à quinta dimensão nada mais é do que se autoaceitar. Porque não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem um hábito fantástico, maravilhoso da compaixão pelos outros. Né? Então a gente olha o outro com aquele olhar de compaixão, aquele olhar misericordioso, de que sim, temos que fazer o bem sem olhar a quem, de que sim, temos que ser bons com os outros, temos que ser generosos e com a gente. A generosidade realmente é igual? Somos generosos conosco mesmos ou estamos sendo generosos com o outro para arranjar um lugar lá no reino dos céus para a gente poder colocar a nossa tenda? A gente tem, e isso não é nenhum demérito, isso são construções mentais que foram feitas há mais de 500 anos atrás. De que é dando, tem que dar, tem que dar, tem que dar, mas dá atenção, dá carinho e esquecendo de que este dar também é para a gente. Na verdade, primeiramente é para a gente. Os mestres dizem assim, e eu acho isso fantástico. Não tem como ninguém entrar no reino dos céus, que é a quinta dimensão, sem se amar. Não tem como, eu amo incondicionalmente todos os seres do planeta Terra, mas se você não se ama, não adiantou absolutamente nada. E aí, mais uma vez, eu vou falar que ele se amar e se aceitar, e se honrar, e se respeitar, enfim, tudo, né? Eu vou falar aquele... aquela orientação dos primeiros socorros no caso de um avião tá caindo. Deus livre e guarde, eu não quero que ninguém esteja dentro de um avião que está caindo. Mas como é que a aeromoça fala? Caso a cabine, caso o avião se despressurize, máscaras de ar cairão à sua frente. Primeiro, pegue a sua máscara e coloque em você. E só depois ajude crianças e idosos, ou quem estiver ao seu lado. Então, não tem como a gente andar para algum lugar sem estar primeiro completo. E estar completo não é estar com alguém, é estar com nós mesmos. Vamos lá. A não ser que essa venha a ser a única forma de lidares com todos os erros, não poderás compreender como todos os erros são desfeitos. Há uma diferença entre dizer-te que o que ensinas, tu aprendes. E isso, o teu irmão está tão certo quanto tu estás. E se pensas que ele está errado, está condenando a ti mesmo. Quando a gente pensa que alguém está errado, primeiro a gente está julgando, né? E na visão do Cristo nós estamos nos autocondenando. Além do julgamento, nós estamos também nos autocondenando, porque se nosso irmão é exatamente nós, porque o outro não existe sempre, é com nós mesmos, tudo que o outro reflete é espelho de nós mesmos, então se eu o condeno, eu estou me autocondenando.
Tu não podes corrigir a ti mesmo. É impossível. Então, corriges um outro? No entanto, podes vê-lo verdadeiramente, porque é possível para ti ver a ti mesmo verdadeiramente. Isso é muito massa. Ele está dizendo aqui, ó, você não consegue se olhar de frente, se olhar no espelho e perceber seus erros. Então, o que é que você faz? Você olha para o outro, percebe os seus erros no outro. E é isso que ele diz aqui, ó. É possível para ti ver a ti mesmo verdadeiramente. Por quê? Porque você pode ver o outro. O outro é você, é o seu espelho. Então, na hora que você vê o outro, você está vendo a você verdadeiramente, então você tem a percepção equivocada de que está corrigindo o outro. Na verdade, ao olhar os erros do outro, você está olhando os seus erros e está tentando corrigir os seus erros. Então, se você já sabe disso, corrija a si mesmo. Porque na hora que você corrige a si mesmo, esses erros que você está julgando que o outro está fazendo vai deixar de estar visíveis e vai deixar de soltar. E quando as coisas são totalmente diferentes do que tu faz e o que tu é? Do que tu faz e que tu é simples. Olha para dentro. Se tu é uma pessoa organizada, por exemplo, a minha pergunta, eu tô querendo entender, se tu é uma pessoa organizada, tem tudo direito, tem tudo acertado, cumpre tudo, as tuas obrigações, faz tudo certinho, tá sempre e uma outra pessoa não é justamente totalmente o reverso. E qual é a pergunta? Como é que tu tá te vendo numa pessoa que é o contrário de ti? Então vamos lá. Existe alguma energia que as conecta. E é essa energia que está conectando as duas que está trazendo essa indisposição entre elas, ou de quem está vendo, avaliando, julgando e condenando. Porque os comportamentos, eles nada mais são do que a manifestação de alguma energia, de alguma desvirtude. Encontrar, e ninguém falou que é fácil. É, minha filha, porque ninguém falou mesmo. Não, sempre diz que é fácil, mas a gente aqui não acha. Temos que achar facilidade dentro Não, disso daí. tem que achar facilidade, mas assim, é pegar o jeito e a prática. Se a gente começar a praticar isso diariamente na nossa vida, a gente vai conseguir ter mais leveza ao lidar com situações desafiadoras. Mas estamos nesse caminho. Estamos. Meu Existe um, Deus. existe um elo de, de, de energia aí, existe algo por detrás. E esse algo por detrás, a pergunta tem que ser assim, ó. O que essa pessoa tão oposta a mim faz de melhor para mim? Porque isso que ela está fazendo está querendo te ensinar alguma coisa. É o quê? Qual é? Ela está Gente, se eu já transformando. procurei, mas vou te contar, não achei. Tô pior que agulha no palheiro. Mas vamos tentar de Calma, novo, né? calma. Se você Pelo precisar de amor de ajuda, Deus. me chama. Que a gente vai ajuda. Porque às vezes olhar pra gente é mais difícil sozinha mesmo. Eu passo, às Gente do vezes, uma céu. semana inteira tentando bater cabeça, até que eu peço ajuda, porque não vai ter jeito. Às vezes a gente vai Olha, gente, precisar. são 20 anos trabalhando com a mesma pessoa e a pessoa é igual sempre. Daí tu senta e diz pra ela: pessoa, a gente tem que se modernizar, a gente não pode fazer as coisas manualmente. O tempo do EPA já passou, lápis e caderno é lá dos anos 50, mas não resolve, não resolve. Mas, se você quiser buscar isso realmente, chama os mestres, eles vão te ajudar. Ou então você pode me chamar, Vou se ter que você ter uma quiser alguém conversa de pé de encarnada. orelha lá com Sananda. Sananda, pode me mostrar, porque tá feia a coisa. Eu já botei lente nos olhos e não tô vendo. Existe uma conexão e ela sempre vai existir, porque todo o universo funciona por frequência.
E quando a gente sabe disso, entende isso, sente isso, vê isso, enxerga, e já esse véu já foi removido. Criatura, mas olha, eu vou te contar uma coisa assim, ó. Deixa eu aproveitando o ensejo assim para vocês Vamos. pensarem comigo. Vocês dizem, né? Vocês são minhas parcerias. Além de ser uma pessoa assim, ela é uma pessoa má. Má. Eita. Ela puxa o tapete das pessoas. Ela faz fofoca, intriga contra as pessoas. Ela judia das pessoas, sabe? É uma coisa assim impressionante. É uma coisa assim, ó. Eu não me meto, que não tem nada que ver. Quem quiser ficar trabalhando, ficar com ela, que fique. Quem quiser ficar. Mas tu vê, é nítido, né? Tu vê a maldade, é má. Então são coisas assim que tu vê, não tem. Comigo não, né? Não vai ser nunca comigo, mas tu vê ela fazendo isso com as pessoas. É uma coisa assim, ó. Ela é uma Hitler. Ela é má, ela judia, ela humilha as pessoas. É uma coisa assim Ela é impressionante. uma E Hitler, eu é não ótimo. consigo. Aí tu vê tudo isso assim, mas que sintonia que tu vai ter com isso, pelo amor de Deus. Né? A Então, gente ajuda as pessoas, a gente procura dar as coisas para. Eu tiro do meu corpo. Às vezes eu tenho ali, eu tiro, ajudo as pessoas. E é com amor, não é nem pensar, tá, vou ter que dar um. Não, não tenho esse sentimento. É de coração, eu não posso. Eu sou uma manteiga derretida, né? Então, e tu vê uma pessoa assim, tu olha, não, tu não pode ter alguma coisa com essa pessoa. Não tem como. Soninha, você entende que semelhante atrai semelhante, né? Jesus do céu, então eu fui assim na outra encarnação, vou ter que me pedir perdão. Então, Não tô me perdoando. então, eu não acho necessariamente que para que haja uma conexão, você precise necessariamente ter as mesmas formas comportamentais. O comportamento é uma das linguagens que a energia utiliza para se manifestar. Né? Nós temos 5 formas dessa linguagem: pensamentos, diálogos mentais, comportamentos, sentimentos e palavra. Ficou faltando uma. Então, o comportamento é uma das formas dessa manifestação dessa energia. A gente precisa entender, você precisa entender com muita amorosidade qual é a energia que você está falando. Porque se por detrás disso houver rancor, mágoa, rejeição, será que é essa rejeição, rancor e mágoa que está conectando e criando frequência entre vocês? Entende? Porque semelhante atrai semelhante. Será que o Não, autocontrole que não tenho nada parecido com ela. Já tentei, eu até disse assim, meu Deus, então tá, então eu sou bonita que nem ela, ou sou feia que nem ela, ou eu sou gorda que nem ela, ou eu sou magra que nem ela, ou eu sou alta que nem ela, ou eu sou baixa que nem não, nada, nem semelhante, nada. Já procurei de tudo que foi lá, não achei. tem alguma coisa linda, você sabe que tem. É só procurar. Procurar, mas tem que Gente do procurar sem céu. julgamento, porque senão a gente não consegue encontrar. Procurar simplesmente porque ela é uma irmã maravilhosa e Não, eu enxerga nela a acredito. Até já santidade. cheguei ao ponto de dizer assim, ó, Espírito Santo, já fiz tudo o que eu podia. Não consigo. É tua. Toma que é teu. O desafio é teu. Só que ela ainda não saiu do teu campo, né? Ainda te incomoda. É. Então, Não, ela não vai sair nunca. ela Ela é vai uma sair do pessoa. seu campo no dia em que você se deixar livrar-se desse sentimento que está Não, tu sabe. emparelhado em vocês duas. Se esse sentimento que as emparelha, que nem um Bluetooth emparelha dois telefones, se você remove amorosamente esse sentimento e cura ele, descobre qual é ele, e cura ele, ela vai deixar de te incomodar, porque você vai mudar a sua frequência. Isso porque é assim que acontece. E eu posso te dar inúmeros relatos de minhas relações que já aconteceram isso e já deixei de estar emparelhada. Ainda tem algumas que está com emparelhamento e que a gente está ainda na busca, né? De desemparelhar os aparelhos. Mas existe um Bluetooth aí ligado.
E esse Bluetooth entre esses Olha, dois eu vou te contar aparelhos tem uma que coisa para desligar. vocês. Eu acho que eu já pensei por esse lado. Porque aonde ela tá, fui eu que coloquei, fui eu que ajudei, fui eu que, né? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Mas você fez já naquele momento, porque ela é uma excelente professora. Olha que maravilha. Será? Tem um conto muito bacana. E onde foi que eu assisti isso, minha gente? Eu nem sei mais onde foi que eu vi. Ah, Não, eu acho que foi a ela Aninha. nunca me ensinou nada. Tudo que ela faz é desaprender. Não vem que Será que não ela não tem. está te ensinando a aceitação? Olha que legal. Aninha, né, a esposa do Rodrigo, da multidimensional, pessoa de uma amorosidade sem igual, ela falou de um conto, eu achei muito bacana, e aí eu vou repetir aqui, A foi Alminha, eu justamente conheço a a da Alminha. Alminha, Eu exatamente. conheço da Será, Alminha, mas aquela ali, será que. será que Meu ela. Ah, Deus do céu, olha que eu joguei pedra na cruz. será que ela não é a sua alminha amiga? Verinha, não sei se você conhece, deixa eu botar isso no pior lá. Eu não sei se você conhece o conto da alminha, mas é assim. Duas alminhas estão lá em cima, ainda não encarnaram, e aí uma alminha diz: olha, eu tenho muito que aproveitar essa encarnação para aprender o perdão. E aí a alminha amiga dela diz assim: ok, eu me sacrifico por você. Eu estarei na sua encarnação e eu vou fazer muito mal a você para te ensinar o perdão. Mas você precisa fazer uma coisa por mim. Quando você aprender a perdoar, você precisa fazer com que eu me lembre de quem eu sou, porque nesse caminho eu posso esquecer de quem eu sou. E elas selam esse compromisso e vêm à Terra. Então, será que ela não é a sua alminha companheira lá de cima que está aqui para te ensinar aceitação e perdão? Que ela está te Deus me ensinando livre. alguma coisa, ela tá. Enquanto Gente, você não não quero finalizar aprender. esse aprendizado, ela vai Não quero mais continuar te aprender. ensinando. Não E me nego a por aprender. mais, ó, deixa eu te dar logo a real, porque é assim que o universo funciona. E por mais que você, eu vou sair dessa empresa. Pronto, eu já me aposentei, não quero mais ter que ir lá, porque eu não preciso mais me aborrecer, eu vou sair de Não, lá. Sananda não deixa eu sair. Eu tô Aí, louca pra sair, Sananda não deixa. que bom, vamos supor que Sananda permita que você saia. E aí você pensa com você, me livrei, graças a Deus, me livrei. Aí sabe o que o universo faz? Bota outra Ro igual. ou pior, pelo menos essa você já conhece. Jesus do céu. Vamos lá. Então Vou busca qual tentar, que é o vou parar. aprendizado. Vou parar mais uma vez para tentar ver essa criatura de frente. Gente do céu. A pessoa é tão má que ela olha para ti com os olhos pequenininhos assim, ó. Olha o que Sananda está falando. Não depende de ti mudar o teu irmão, mas meramente aceitá-lo como ele é. É. Aceitação, aceita que dói menos, criatura. Aceita que dói menos. Os seus Ai. erros não vêm da verdade que está nele, e só essa verdade é sua. Os seus erros não podem mudar isso e não podem ter qualquer efeito sobre a verdade em ti. Perceber erros em qualquer pessoa e reagir a eles como se fossem reais é fazer com que eles sejam reais para ti. Lembra que erros são ilusões, são percepções É, equivocadas, só o amor aham, existe, tudo diferente do sim, amor é irreal. sim, Quando a gente dá sim. a eles o poder, eles se tornam reais. Não Hum. vais escapar de pagar o preço disso. Não porque estás sendo punido por isso, mas porque estás seguindo o guia No guia errado errado. e, portanto, perderás o teu caminho. Os erros de teu irmão não são dele, assim como os Ai, ai, teus erros não são adoro teus. esse livro. Continua. Aceita os seus erros como reais e terás atacado a ti mesmo. Se queres achar o caminho e mantê-lo, vê só a verdade ao teu lado, pois vós caminhais juntos. Se a verdade é só amor, então o erro que é ilusão não existe. Então só vê a verdade. O Espírito Santo em ti
perdoa todas as coisas, tanto em ti como no teu irmão. Os seus erros são perdoados junto com os erros do teu irmão. A expiação não é mais separada do que o amor. A expiação não pode ser separada porque vem do amor. Qualquer tentativa que faças para corrigir um irmão significa que acreditas que a correção é possível através de ti, e isso só pode ser arrogância do ego. A correção é de Deus, que não conhece a arrogância. O Espírito Santo tudo perdoa, porque Deus tudo criou. Não assuma a sua função, a função de Deus, ou esquecerá a tua. Aceita só a função de curar no tempo, porque é para isso que o tempo serve. Deus te deu a função de criar na eternidade. Tu não precisas aprender isso, mas precisas aprender a querer isso. Para tal, foi feito todo o aprendizado. Esse é o uso que o Espírito Santo faz de uma capacidade da qual não precisas, mas fizeste. Dá a Ele essa capacidade, dá ao Espírito Santo. Tu não compreendes como usá-la. Ele, o Espírito Santo, te ensinará como ver a ti mesmo sem condenação, por aprenderes a olhar todas as coisas sem a condenação. A condenação, então, não será real para ti, e todos os teus erros serão perdoados. O plano de perdão do Espírito Santo. Eu acho massa esse livro, porque ele nos conduz às respostas que cada uma está buscando. É sempre Gente, hoje, assim. mas olha, tu sabe que eu botei aqui nas minhas notinhas, né? Tu sabe que eu botei aqui nas minhas notinhas. Tu sabe que eu sou uma pessoa muito que gosta de ter minhas coisinhas perto de mim aqui, né? Botei aqui nas minhas notinhas. Tá gastinho aqui, ó. Meu dedinho tá aqui, ó. Eu venho aqui a oração e digo a oração que nos ensina a libertar dos nossos erros com amor, aceitação e gratidão. A tua parte é meramente voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente a tua mais leve invocação. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpada, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Página 96. Eu amo essa oração. Eu gravei aqui, ó. Eu tenho no meu celular velhinho aqui, tá aqui gravadinho aqui, ó. Muito bem, muito bem. Mas essa é uma excelente forma de pedir ajuda, né, de entregar o Espírito Santo. Mas uma outra forma Eu também consigo, é de sabe? se aceitar. A parte de todo mês vai bem. O problema é quando chega no final. Então, vamos olhar para isso, olhar a aceitação. Eu estou falando aqui que é a aceitação, mas o mais ideal mesmo é fazer uma multi. Não, hoje eu fiz. Hoje de manhã, cedinho, terminei de fazer minha multi. Ou fazer a multi, ou buscar através da própria meditação, de ouvir o coração, a resposta para isso, né? Peguei, disse lá, ó, vamos lá.
equipe, duplo, mestres. Trabalha no que eu mais preciso. Bora lá. O plano de perdão do Espírito Santo. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar esse capítulo todo, mas a gente pelo menos já adianta. A expiação é para todos. Só lembrando que expiação é a forma que nós temos para corrigir a nossa percepção equivocada. Então, o plano da expiação nada mais é do que nos iluminar, nos ajudar a enxergar a verdade e não enxergar as ilusões. Enxergar que só o amor existe e que tudo diferente do amor não é real. A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em qualquer coisa, em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Não ver a ilusão, não ver tudo que é diferente do amor. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permites que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. E o que nós somos é amor. Ponto. Então, se você quer conhecer a ti mesmo, aceita que teu irmão é só amor. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que tua identidade é compartilhada e o seu compartilhar é a sua realidade. Então, se você olha para o teu irmão e vê doença, e se a tua realidade, a realidade que você olha é a que você compartilha com você mesmo, então você está julgando e compartilhando com o seu próprio corpo a doença. Se você o julga como um ser que é frágil e que pode sim adoecer, você também será esse ser frágil que pode adoecer. Acreditar na doença para um é acreditar na doença para todos, porque a lei que dá em Chico, aqui também dá em Francisco. Tem um conto local aqui que é assim: a lei que dá em Chico não dá em Francisco, para dizer que existem privilégios. É bem da época do coronelismo aqui na Bahia. Só que aqui não existem privilégios. A lei que dá em Chico dá em Francisco. Então, se você enxerga a doença no seu irmão, você provavelmente se sente por alguém que é capaz de adoecer. E isso é bem fácil de entender, né? Fica claro aqui como Cristo coloca, mas é um trabalho de formiguinha. Porque, e aí eu tô falando por mim, tá, gente? Por mim. Eu sei perfeitamente e entendo tudo que foi feito na época do Joel Goldsmith. Eu gosto muito de citar o Joel porque foi alguém aqui dessa nossa época que realmente era um metafísico tão poderoso que ele não conseguia enxergar a ilusão. Ele simplesmente não enxergava a ilusão, ele só enxergava a verdade da existência. Então, quando ele olhava para alguém, quando alguém falava com ele que alguém estava doente, ele só conseguia ver o ser crístico dele. Ele não conseguia ver a ilusão, ele só via a verdade da existência. E ao olhar apenas para a verdade da existência, a pessoa se curava. Né? E isso eu acho sensacional, esse poder que ele tinha de colocar em primeiro plano a verdade. Bom, vamos lá, o mesmo poder, é óbvio que em outras proporções, que Jesus tinha ao fazer os milagres de cura. Ele trazia a verdade da pessoa. E nas cartas de Cristo ele diz isso. Ah, você então não tinha nenhum tipo de... Tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Que as pessoas poderiam achar que ele não tinha nenhum tipo de pena, nem piedade do outro que estava sofrendo. E ele dizia, não, porque eu não via sofrimento. Eu não via dor, eu não via doença. E aquilo que a pessoa me pedia era assim que era feito. A primeira pessoa tem que pedir, porque tem que ser permitido por ela a cura, né? Porque é como ele mesmo diz, é uma autocura. Né? A pessoa acredita que vai se curar, então a pessoa se cura. Tanto é que ele dizia, a tua fé te curou.
Então, eu realmente acredito que sim, exista essa capacidade em todos nós, porque Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, aquilo que eu faço, você poderá fazer e coisas até maiores. Ele disse isso claramente, está registrado, né? Na Bíblia, em vários outros lugares. Então eu realmente acredito nisso. E eu acredito que nisso que ele fala, né? Percebendo que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Percebendo que o nosso irmão não é doente, mas se eu o percebo doente, eu não vou conseguir enxergar em mim o ser saudável, indestrutível, imortal e eterno que eu sou, porque eu estou olhando para um ser que não é doente, mas nos olhares da ilusão. Eu não consigo casar a ilusão com a verdade. A ilusão vai se casar com a ilusão e a verdade com a verdade. Então, se eu vejo como um ser saudável, imortal e curado, porque ele é perfeito e santo, eu vou me ver da mesma forma. E o inverso também vai ser verdadeiro. Porque aquilo que eu acredito que é real, na minha vida será real. E tudo que eu coloco foco, expande. Porque o que é colocar foco? É colocar energia. Vamos pensar como é que o aço, o metal, ele se propaga? Isso é física, física newtoniana. A física diz isso, quando você coloca calor, o metal se dilata. É o mesmo princípio. Quando você coloca foco, ou seja, energia é calor, você expande, ou seja, o aço dilata. É a mesma coisa. Então, tudo que você vai colocar foco vai expandir na sua vida. Então, se você coloca foco na guerra, adivinha o que vai acontecer na sua vida? Guerra. Se você coloca foco no amor, amor. Mas se você coloca foco na discussão, na confusão, no que for, vai se expandir, porque aquilo que você acredita que é real na sua vida vai ser real, inclusive as ilusões, porque lembrem-se, somos tão poderosos que somos capazes, sim, de manifestar estados ilusórios. É o que somos, seres poderosos. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Isso é muito bacana. Tudo que você compartilha na sua percepção, você se manifesta na sua vida. Se você compartilha da doença, você manifesta o estado de fragilidade, né? Enfim. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendas como não ver os erros ou não os farias. Acreditar que não os fizestes ou que podes corrigi-los sem um guia para a correção seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu devido às tuas ideias limitadas a respeito de quem tu és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esquecestes como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades, reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar. Ele traduz aquilo que fizestes do que Deus criou. Se queres realizar isso através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-las como ele as julga, ele, o ego. Todo o poder que elas têm para causar o dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. Utilidade
Julgamento do Espírito Santo. E qual é o julgamento do Espírito Santo, senão a percepção da verdade? E o Cristo aqui lindamente usou o julgamento para que a gente entendesse que possa ser que a gente possa chamar de dois: o da terra, que é o do ego, que nos mantém aprisionado na terceira dimensão, e o do Espírito Santo, que nada mais é do que vir a verdade. Porque conhecer a verdade é dito lá nos primeiros capítulos, e é algo que a gente já entendeu, nós já conhecemos. Porque a nossa alma sabe reconhecer o que é verdade. Se não fosse assim, algumas coisas não fariam sentido para a gente. E antes até da gente ter qualquer tipo de leitura, a gente já sabe disso. Porque a nossa alma sabe o que é verdade. Eu estou assistindo o filme, ainda não acabei. O nome do filme é Senhor Ninguém. Eu super recomendo, muito bacana. É um filme que faz você pensar em bastante coisas, dá uma volta assim na cabeça, mas depois eu dou uma resumidinha assim, mais ou menos do que ele trata. Mas uma parte que eu achei muito interessante é que tem uma criança, o Senhor Ninguém, que ele lembra de tudo, inclusive do momento em que ele estava para descer na terra. E ele diz, né, que os anjos do esquecimento, eles colocam o dedo na frente aqui da pessoa, e é por isso que a gente tem esse riscadozinho aqui, porque é o formato do dedo do anjo do esquecimento, que na hora que o anjo do esquecimento faz isso na boca das crianças que estão para encarnar, a criança então esquece de tudo. Mas esse menino, Senhor Ninguém, o anjo do esquecimento esqueceu de botar, tanto que ele não tem isso daqui, não tem essa marca. E ele lembra de tudo, e aí ele conta para a mãe algumas coisas, mas ninguém pode lembrar do futuro. Ele, mas eu lembro, porque já aconteceu. Porque é um filme muito bacana e ele trata essa coisa do tempo e espaço e trata de outras questões também da física quântica de uma forma do dia a dia, do ser comum, como que isso se reflete, as dimensões que se chocam. É muito legal o filme. Mas essa parte do anjo do esquecimento, e aí, aqui eu lembrei disso plenamente, né? É que você não lembra, né? O Espírito Santo apenas vai lembrar você qual é o seu uso natural das suas capacidades, que você não lembra. Por causa, talvez, daqueles anjos lá do esquecimento, que botou o dedão na sua boca e você não lembra mais de quem tu és. Pode ser que esse filme tenha vindo de alguma verdade que ainda não foi aberta pra gente. E tá tudo bem. Ou pode ser que seja invenção e tá tudo bem também. Não se apegue, mas eu só lembrei desse. Vamos lá. O ego também tem um plano de perdão porque está expedindo um plano, embora não estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego, é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o seu plano, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível, para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não o vejas. Mas como é possível não veres aquilo que fizestes como se fosse real? Vendo-o com clareza, tu fizestes com que fosse real e não podes deixá-lo de ver, deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito, porque vem de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. Isso daqui para mim é a chave mestra. Esse lance de que olhe de frente para o seu erro, aceite, né? Essa coisa de olhar com clareza, revisite a situação e olhe com clareza o seu erro, você está assumindo que existe uma imperfeição em você. E é exatamente isso que
Sananda está dizendo aqui, ao assumir essa imperfeição em você, você está se assumindo como imperfeito. E como é que agora que você já é esse ser imperfeito, você vai querer voltar à perfeição? O caminho vai ser mais árduo, é óbvio. A questão toda é se identificar desde o princípio, do início, do começo, como um ser perfeito, e seu irmão também. Portanto, nada do que ele fizer é errado. Aceita do jeito que ele é. E você vai estar se aceitando. Eu não estou com isso dizendo que você tem que aceitar bandidos, criminosos, estupradores, Hitler. Não. É perceber o que a pessoa está em uma consciência egóica de menor frequência. Aceitar isso, que ele está manifestando essa consciência egóica de menor frequência. Mas saber quem ele é. Saber que ele é tão filho de Papai do Céu quanto nós, tão ser de luz quanto nós, tão ser perfeito quanto nós, tão ser saudável quanto nós. E que nesse momento ele está vibrando em uma consciência menos elevada, uma consciência mais egóica, que ele está mais distante da fonte. É também uma escolha. E a gente falou, né, da energia do dar e receber na semana passada. Sempre a gente vai ter, frequencialmente falando, alguém que está na energia do dar aquelas densidades e alguém que está na energia do receber aquelas densidades. Olhar para dentro e sair da densidade é a nossa maior e melhor proteção. Ser quem somos é ser o amor, e se somos o amor, nós não estamos denso. É mais do que precisar ser, é simplesmente ser. E para que a gente seja o amor, a gente precisa reconhecer que o nosso irmão, ele também é o amor. A gente precisa aceitar que, independente da consciência que ele está ali manifestando naquele momento, a essência dele é amor. A verdade dele é luz. O ser que ele é igual ao ser que somos, porque somos irmãos, somos um. Reconhecer isso com o coração. Sentir isso como verdade, porque essa é a verdade. Nos tira desse padrão denso de julgamentos, críticas e da necessidade de perdoar o que na verdade nunca existiu. Nem faltas e nem erros. Tudo isso é ilusão. Trabalho para a gente fazer dia após dia e com todo mundo. Isso faz parte de uma das iniciações, inclusive do próprio Sananda. Ele chama de entrar no mundo da unidade. Entrar no mundo da unidade. É uma das iniciações da ascensão, pelo próprio Sananda. Essa prática de só reconhecer a unidade, só reconhecer aquilo que verdadeiramente existe. E o que existe é o que nós somos. E se nós somos só isso, que é o que existe, e é só o amor, ou seja, tudo, nosso irmão, ele também tem que ser tudo. E para a gente finalizar, o perdão que é aprendido através de mim não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão através do Espírito Santo simplesmente está em olhar além do erro, desde o início, mantendo-se assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre na tua mente, ou também irás acreditar
que tem que desfazer o que fizestes, de modo a seres perdoado. O que não tem efeito não existe. Para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e consistentemente todos os seus efeitos, em toda a parte e em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. Segue então o ensinamento de perdão do Espírito Santo, porque o perdão é a sua função e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais e que quando não ocorre, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. Ele, o ego. O seu trabalho não é função tua e, a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. Ou seja, o trabalho do Espírito Santo não é nossa função. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela a essa altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão. É a combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente pode esperar reagir? Poderias perguntar a ti mesmo, sem levar em consideração como interpretarias a reação. Se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia. Deixa-me repetir que as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes. E como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio totalmente insano. E nem é verdadeiro que tu não reconheças que o guia é insano. Reconheces porque eu reconheço e tu o julgastes pelos mesmos padrões que eu. O ego literalmente vive de tempo, tomando de empréstimos e seus dias estão contados. Não tenha medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não o espere, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo da tua eternidade. Essa é a segunda vinda, que foi feita para ti, como a primeira foi criada. A segunda vinda do Cristo, é meramente o retorno do sentido, o sentido que é do coração. É possível que isso seja amedrontador? Claro que não. O que pode ser amedrontador além de fantasias? E quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade? Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias. De todo modo, que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade é amedrontadora estiver errada é que Deus pode estar certo. E eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente, pois por teres errado, mas isso só fica contente, pois por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabia quem eras. Se soubesse, seria tão impossível para ti errar como é para Deus. O impossível só pode acontecer em fantasias,
Quando procuras a realidade em fantasias, não vais achá-las. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muito. Mas não olhes para eles em busca de significado. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fadas parecem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiro. As crianças podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse interim, a realidade não desapareceu. A segunda vinda é a consciência da realidade, não o seu retorno. Olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus e é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. Sensacional! Sananda, como sempre, sensacional! Ai, caramba, amo demais. Demais. Não tô te ouvindo, Soninha, tá fechado seu áudio. Abre o áudio para falar, vem. Não te ouvi. Não quer falar, não? Então tá bom. Então tá bom. Bom, meninas, faltando exatos 4 minutos para as 10, cumprimos o nosso horário. Eu achei que a gente ia parar lá atrás, mas conseguimos chegar até o final do capítulo. Então, na sexta-feira, a gente fala sobre o curador não curado. Página 181. E a gente continua a nossa leitura de um curso em milagres. E a resposta que Papai do Céu mandou hoje, que todas vocês usem sem moderação, tá? Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira. Boa semana para todo mundo, viu, gente? Beijo!